Bom, vamos mergulhar direto ao assunto. Hoje nós vamos destrinchar um conteúdo riquíssimo, focado no planejamento e aquisição de aeronaves. E olha, o objetivo dessa nossa análise é abrir a porta da sala de reuniões e entender aquelas decisões executivas super complexas que moldam a aviação comercial moderna. E no fim das contas, a gente não está falando apenas sobre a ficha técnica de uma máquina voadora maravilhosa. Nós estamos falando sobre decisões financeiras e operacionais de escala global. Para dar o tom exato do que vamos discutir, tem um princípio que resume isso perfeitamente. Por trás de cada aeronave adquirida, existe muito mais do que tecnologia. Existe estratégia, risco, planejamento e bilhões de dólares em decisão. É fundamental ter em mente que comprar um avião é uma escolha com um peso corporativo gigantesco. É aquele compromisso com um ativo de altíssimo valor que literalmente vai ditar se a companhia aérea vai ter sucesso comercial ou se vai falir ao longo das próximas 2 ou 3 décadas. É um jogo de alto risco. O nosso plano de voo para essa análise de hoje é bem direto e vai passar por 5 etapas. Primeiro, o ativo estratégico na aviação. Segundo, padronização e comunalidade operacional. Terceiro, renovação de frotas e sustentabilidade. Quarto, estratégias financeiras abordando aquisição e leasing. E, em quinto lugar, os estudos de caso e decisões. Começando então pela seção 1, ativo estratégico na aviação. Vamos ver a aeronave operando como um gerador de receita e também de risco. O X da questão aqui é que os executivos de uma companhia aérea, a frota não é só um meio de transporte. Ela é a ferramenta primária de trabalho que afeta o balanço patrimonial de forma imediata. A escolha dessa frota define a capacidade de gerar receita no planejamento da malha aérea, impacta de forma massiva toda a estrutura de custos operacionais e molda o alinhamento da estratégia corporativa para enfrentar a concorrência. Pense bem, um modelo de aeronave mal escolhido pode acabar voando com vários assentos vazios ou carregando um peso estrutural completamente desnecessário. Isso corrói as margens de lucro e torna qualquer modelo de negócio insustentável. Passando agora para a seção 2, padronização de comunalidade operacional. É aqui que entra a busca implacável por eficiência e redução de custos. Se existe um conceito que a indústria da aviação persegue quase como um santo graal, é a tal da comunalidade operacional. Basicamente, isso é um alto nível de similaridade técnica das aeronaves de uma frota. E o que isso significa na prática do dia a dia? Significa que a tripulação consegue transitar entre diferentes aviões da mesma família de jatos, precisando de pouquíssimo treinamento extra, além de facilitar absurdamente a vida de quem planeja escalas dos pilotos e comissários. E otimiza o uso daqueles simuladores de voo que custam milhões e milhões de dólares. Cortar a ineficiência pela raiz. Para colocar isso em perspectiva, essa comunalidade ataca diretamente os CASs, que é o custo por assento e quilômetro oferecido. Quando a companhia decide padronizar a frota em torno de grandes famílias globais, tipo um Airbus A320 ou um Boeing 737, os custos simplesmente despencam. Uma fatia gigante dessa economia, cerca de 40%, vem do fato de que você não precisa espalhar múltiplos estoques de peças diferentes em dezenas de aeroportos pelo mundo. Menos variação nas peças significa que a manutenção é mais rápida, o custo de treinamento cai e, o mais importante, os aviões passam menos tempo parados no hangar, gastando dinheiro e mais tempo voando e gerando caixa. O que nos traz para a seção 3, renovação de frotas e sustentabilidade. Complexo desafio ambiental e de eficiência. Você já parou para pensar por que grandes conselhos de administração assinam cheques bilionários para comprar jatos novinhos, mesmo quando os antigos da frota ainda teriam anos de vida útil pela frente? A grande resposta está na engenharia e no desgaste. Aviões mais velhos vão acumulando fadiga estrutural e exigem os temidos cheques C e D, que são aquelas manutenções pesadas e caríssimas, que deixam o avião imobilizado, totalmente desmontado por semanas. Em compensação, já as nova geração vem com os motores supermodernos, como o LEAP ou GTF, o salto na eficiência do consumo de querosene é impressionante. E como o combustível é uma das maiores despesas de qualquer companhia, essa economia por si só muitas vezes justifica o investimento. Além, claro, de derrubar as emissões nocivas. Só que não é só a vantagem mecânica que motiva essa renovação. A gente tem forças externas pesadíssimas moldando o planejamento das frotas hoje em dia. Estamos falando das regulamentações globais rigorosas da ICAO, do Programa Costa de Redução de Emissões e da pressão gigantesca dos investidores por meta e ESG, claras sustentabilidades no mercado de aviação atual. Não é só uma jogada de marketing bonita para colocar em panfletos, é uma obrigação de mercado. Então, quando o desgaste físico normal do avião se encontra com todo esse rigor regulatório ambiental, a renovação passa a ser indiscutível.
Entramos agora na seção 4, estratégias financeiras de aquisição e leasing. Verdadeiro embate entre CAPEX e OPEX, na visão corporativa, mas como o planejamento decidem matematicamente qual aeronave comprar. Eles passam os modelos pela chamada análise APA, que tem 3 passos bem racionais. Primeiro, adequabilidade. O avião tem o alcance necessário para toda a rota pretendida, levando peso ou payload suficiente para dar lucro? Segundo passo, praticabilidade. A infraestrutura do aeroporto dá conta? A pista é longa o suficiente? A aeronave performa bem em um clima super quente? Ou em aeroporto de alta altitude? E o terceiro e decisivo passo, a aceitabilidade. A viabilidade financeira e a projeção de fluxo de caixa a longo prazo fecham a conta para o retorno sobre esse investimento? Passou na análise APA? Ótimo. Agora a bola está com o departamento financeiro, que precisa escolher como pagar por isso. Existem 3 vias clássicas. A primeira é o leasing operacional, que é como se fosse um aluguel de longo prazo. E a grande vantagem é que ele exige um CAPEX, um investimento inicial de capital super baixo. Preserva o caixa da empresa e dá a flexibilidade de devolver o avião depois de uns anos. A segunda é o leasing financeiro, que já tem o objetivo de compra no final do contrato. E a terceira é a compra direta. Aqui a empresa precisa desembolsar um CAPEX monumental logo de cara. A vantagem no longo prazo, ela se livra dos custos constantes de aluguel, o que derruba o OPEX. Então a decisão aqui é um jogo super delicado de manter a liquidez corporativa respirando. Chegamos na seção 5, estudos de caso e decisões. Vamos ver como essa teoria complexa se aplica na vida real do mercado global. O exemplo clássico e indiscutível de padronização total é a americana Southwest Airlines. O modelo de negócio deles é baseado numa lealdade quase religiosa ao único avião, o Boeing 737. Eles vão apenas variações dessa mesma família. Isso significa que eles simplificaram desde o parafuso armazenado no estoque até o treinamento do comandante mais sênior da empresa. Qual é o resultado? Isso encurta drasticamente o tempo que a aeronave fica parada no portão de embarque e constrói uma máquina operacional de altíssima frequência e eficiência absurda. Agora, se a gente virar o disco, temos uma abordagem diametralmente oposta, que é o caso da Brasileira Azul Linhas Aéreas. Eles rodam uma frota bem complexa, turbo-hélice da ATR, os jatos e jets da Embraer e aeronaves widebody pesadas da Airbus. O que a Azul ganha sacrificando aquela comunalidade perfeita? Uma palavra, flexibilidade. Essa frota diversificada dá a eles um poder brutal de mercado, permitindo operar com lucro em aeroportos regionais super pequenos, usando os ATRs, ao mesmo tempo em que cruza o oceano com capacidade máxima nos grandalhões da Airbus. É trocar um pouco da eficiência absoluta por uma onipresença de mercado fortíssima. E a gente não pode esquecer da Emirates, que joga um jogo totalmente diferente. A aposta dele é 100% focada em aeronaves widebody, aquelas com duplo corredor e imensas. A estratégia é ali transportar um volume massivo de passageiros por longa distância, usando Dubai como um mega hub que conecta as Américas, Europa e Ásia. Para fazer isso, eles precisam de aviões com alcance extremo e uma capacidade gigante por voo. Aviões de corredor único simplesmente não teriam espaço na estratégia de dominação de rotas longas que eles construíram. Mas calma lá, tem um período crítico. Quando a gente fala do Single Fleet Model, modelo de frota única, qual é o impacto de ver sua frota inteira ser proibida de voar de uma hora para outra? O mundo acompanhou muito bem isso. Durante o aterramento global do Boeing 737 MAX, por questões de segurança, as companhias confiaram a vida do seu negócio exclusivamente a esse modelo, viram suas capacidades de gerar receitas congelarem por meses a fio. Foi um lembrete duríssimo e amargo da vulnerabilidade oculta de concentrar todo o seu poder de fogo corporativo em um único tipo de máquina ou fabricante. Para fechar a nossa análise, fica muito claro que na aviação moderna, escolher uma frota não é só ir às compras, é definir todo o futuro de uma corporação. A reflexão que precisamos levar daqui é a seguinte: sabendo que o sucesso das próximas décadas depende de uma aposta multibilionária no ativo correto, faz sentido sacrificar a flexibilidade em nome da eficiência máxima ou a diversificação é o melhor escudo contra o imprevisível? Fica a provocação para a gente continuar pensando no assunto. Muito obrigado por acompanhar mais essa explicação e até a próxima.